48. Helen bocejou, olhando para a carta que redigira a Jastes. Talvez pudesse persuadir seu antigo amigo a enxergar a razão. Se ele não conseguisse, bem, uma cópia da moeda de madeira que Jastes esteve usando para pagar os colos estava sobre sua escrivaninha. Era uma cópia perfeita, talhada pelo próprio Trevo. Helen tinha absoluta certeza de que tinha acesso a mais madeira que Jastes. Se pudesse ajudar Penrod a protelar por mais algumas semanas, poderiam fazer dinheiro o bastante para subornar os colos para irem embora. Ele pousou sua pena na escrivaninha, esfregando os olhos. Era tarde. Hora de... Sua porta abriu-se de uma vez. Helen girou e viu Ven sussurrando, correndo pela sala e lançando-se em seus braços. Ela estava chorando e sangrando. Ven, ele disse. O que houve? Eu o matei, ela disse, com a cabeça enterrada no peito de Helen. Quem? Seu irmão, ela disse. Zane, o nascido das brumas de Strath. Eu o matei. Espere, o quê? Meu irmão? Ven assentiu com a cabeça. Me desculpe. Esqueça isso, Ven, Helen disse, gentilmente, empurrando-a para trás e sentando-a na sua poltrona. Tinha um rasgo no rosto, e sua camisa estava colada de sangue. Senhor soberano, vou buscar Caesar agora mesmo. Não me deixe, ela disse, segurando seu braço. Helen fez uma pausa. Algo havia mudado. Ela parecia precisar dele de novo. Venha comigo. Venha comigo, então. Vamos os dois vê-lo. Ven concordou, erguendo-se. Ela cambaleou, apenas um pouco, e Ellen sentiu uma pontada de medo, mas a expressão determinada dela não era algo que ele quisesse desafiar. Passou o braço ao redor dela, deixando que se apoiasse nele enquanto caminhavam até os aposentos de Caesar. Ellen parou para bater, mas Ven simplesmente abriu caminho para a sala escura. Em seguida cambaleou e sentou-se no chão lá dentro. Vou sentar aqui, ela disse. Helen ficou ao lado dela, preocupado. Em seguida, ergueu seu lampião e gritou para o aposento. Caesar! O terrisano apareceu um momento depois, parecendo exausto e vestindo uma túnica branca de dormir. Olhou para Ven, piscou algumas vezes, em seguida desapareceu em seus aposentos. Voltou logo depois com um bracelete mente de metal amarrado no antebraço e uma bolsa com equipamentos médicos. Agora, Lady Ven, Caesar falou, deitando a bolsa no chão. O que Mestre Kelsier diria se visse você nestas condições? Desse jeito você arruina mais roupas, creio eu. Não é hora para frivolidade, Caesar. Alan disse. Desculpe, Vossa Majestade. Caesar disse, cuidadosamente cortando o tecido no ombro de Ven. No entanto, se ela ainda está consciente, não está em perigo. Ele olhou a ferida mais de perto, pegando distraidamente panos limpos da bolsa. Vê aqui? Caesar perguntou. Este corte é profundo, mas a lâmina foi desviada pelo osso e não acertou os vasos principais. Segure isto aqui. Ele apertou um tecido na ferida e Ellen pousou a mão nele. Ven estava sentada, com os olhos fechados, descansando a cabeça contra a parede. O sangue pingando lentamente do queixo. Parecia mais exausta que dolorida. Caesar pegou a faca e cortou a frente da camisa de Ven, expondo seu seio ferido. Ellen hesitou. Talvez eu devesse... Fique, Ven falou. Não era uma súplica, mas uma ordem. Ergueu a cabeça, abrindo os olhos, quando Caesar estalou a língua baixinho ao ver a ferida. Em seguida pegou um entorpecente. Uma agulha e linha. Ellen, ela disse, preciso te dizer uma coisa. Tudo bem. Eu entendi uma coisa sobre Kelsier, ela disse, baixinho. Eu sempre me concentro nas coisas erradas quando penso nele. É difícil esquecer as horas que ele passou me treinando para ser uma romântica. Mesmo assim, não foi sua capacidade de lutar que o fez grande, não foi sua crueldade ou sua brutalidade, nem mesmo a força ou os instintos. Ellen franziu a testa. Você sabe o que foi? Ela perguntou. Ele sacudiu a cabeça, ainda pressionando o pano no ombro dela. A capacidade de confiar, ela disse, foi a maneira pela qual ele transformava pessoas boas em pessoas melhores, a maneira que ele as inspirava. Sua gangue funcionava porque ele tinha confiança em seus homens, porque os respeitava, e em troca, eles respeitavam-se uns aos outros. Homens como Brisa e Trevo se tornaram heróis porque Kelsier tinha fé neles. Ela ergueu para ele olhos piscantes de cansaço. E você é muito melhor nisso que Kelsier, Ellen.
Ele precisou trabalhar para desenvolver isso. Você foi por instinto, tratando mesmo ratos como Phelan como se fossem bons e honrados. Não é ingenuidade, como alguns pensam. É o que Kelsier tinha, só que maior. Ele poderia ter aprendido com você. Você me dá muito mérito, ele disse. Ela abanou a cabeça exausta. Em seguida, virou-se para Caesar. Caesar? Sim, menina. Você conhece alguma cerimônia de casamento? Helen quase soltou o pano estarrecido. Conheço várias, Caesar disse, enquanto cuidava da ferida. Umas 200, na verdade. Qual é a mais curta? Vin perguntou. Caesar puxou um ponto com firmeza. O povo de Larsta apenas exigia uma profissão de amor diante de um sacerdote local. A simplicidade era um princípio da sua estrutura de crença, uma reação, talvez, às tradições da terra da qual foram banidos, conhecida por seu sistema complexo de regras burocráticas. É uma boa religião que se concentra na beleza simples encontrada na natureza. Ven olhou para Ellen. O rosto dela sangrava. Seu cabelo estava desgrenhado. Agora, veja, ele disse. Ven, não acha que talvez isso devesse esperar até você... Sabe? Ellen? Ela interrompeu. Eu te amo. Ele ficou paralisado. Você me ama? Ela perguntou. Isso é insano. Sim, ele disse, baixinho. Vin voltou-se para Caesar, que ainda estava trabalhando. Bem? Caesar ergueu os olhos, seus dedos cheios de sangue. É um momento bem estranho para um acontecimento assim, creio eu. Helena assentiu, concordando. É só um pouco de sangue, Vin falou, cansada. Está tudo bem mesmo, agora que eu me sentei. Sim, Caesar falou, mas você parece um pouco consternada, Lady Vin. Essa não é uma decisão a ser tomada de forma leviana, sob a influência de fortes emoções. Vin sorriu. A decisão de se casar não deveria ser feita por conta de emoções fortes? Caesar gaguejou. Não é exatamente o que quis dizer, Vin. Apenas não é exatamente o que eu quis dizer. Apenas não estou bem certo se você está em pleno controle de suas faculdades, Lady Vin. Vin balançou a cabeça. Estou mais controlada do que estive durante meses. Está na hora de eu parar de hesitar, Caesar. É hora de parar de me preocupar. Hora de aceitar meu lugar nessa gangue. Agora, eu sei o que quero. Eu amo Ellen. Não sei quanto tempo teremos juntos, mas eu quero algum, ao menos. Caesar recuou por um momento. Em seguida voltou aos pontos. E você, Lord Allen, o que acha? O que ele achava? Ele se lembrou do dia anterior, quando Vin falava sobre partir, e a dor que ele sentiu. Pensou em quanto ele dependia da sabedoria dela, e de sua franqueza, e de sua devoção simples, mas não simplista, a ele. Sim, ele a amava. O mundo havia ficado caótico nos últimos tempos. Ele cometera erros. Ainda assim, apesar de tudo o que havia acontecido, e apesar de suas frustrações, ele ainda sentia vigorosamente que queria estar com Vin. Não era a paixão idílica que sentira 1 ano e meio antes nas festas, mas seu sentimento era mais sólido. Sim, Caesar, ele disse, quero me casar com ela. Quero isso já há algum tempo. Eu não sei o que vai acontecer com a cidade ou com meu reino, mas quero estar com Ben quando acontecer. Caesar continuou a trabalhar. Muito bem, então, ele disse, por fim. Se vocês precisam do meu testemunho, então vocês o têm. Ellen ajoelhou-se, ainda apertando o pano no ombro de Ben, sentindo-se um pouco espantado. É isso, então? Caesar assentiu com a cabeça. É tão válido quanto qualquer testemunho que os obrigadores poderiam lhe dar, creio eu. Mas prestem atenção, o juramento de amor dos Larsta é vinculativo. Eles não conheciam nenhuma forma de divórcio em sua cultura. Vocês aceitam meu testemunho deste acontecimento? Vin assentiu. Ellen flagrou-se fazendo o mesmo. Então, vocês estão casados, Caesar disse, amarrando a linha em seguida estendendo uma toalha sobre o peito de Ven. Segure isso por um momento, Lady Ven, e estanque o restante do sangramento. Em seguida, ele concentrou-se no rosto. Sinto que deveria haver uma cerimônia ou algo assim, ela falou. Eu poderia celebrar uma se desejassem, Caesar respondeu, mas não acho que precisem.
Eu conheço os dois há um tempo e estou disposto a dar minhas bênçãos a esta união. Aqueles que assumem levianamente promessas feitas àqueles que amam são pessoas que encontram pouca satisfação duradoura na vida. Esta não é uma época fácil de se viver, o que não significa que deve ser um momento difícil para amar, mas sim que vocês encontrarão tensões atípicas em sua vida e no seu relacionamento. Não esqueçam as juras de amor que fizeram um ao outro nesta noite. Ela lhes dará muita força nos dias vindouros, creio eu. Com isso, ele deu o último ponto no rosto de Ven. Em seguida, começou a trabalhar no ombro. O sangramento lá já havia quase estancado, e Caesar observou o ferimento por um instante antes de começar a trabalhar nele. Ven ergueu os olhos para Ellen, parecendo um pouco sonolenta. Ele se levantou e caminhou até a bacia de água do quarto e voltou com uma toalha úmida para limpar o rosto dela. Desculpe, ela falou baixinho, quando Caesar deu a volta e tomou o lugar onde Ellen estava ajoelhado. Desculpe, Ellen perguntou. Sobre o nascido das brumas do meu pai? Vin balançou a cabeça. Não. Por demorar tanto. Ellen sorriu. Você vale a espera. Além disso, eu acho que precisava entender algumas coisas também. Como ser rei, por exemplo? E como parar de sê-lo. Vin negou com a cabeça. Você nunca deixou de ser rei, Ellen. Pode tirar sua coroa, mas não podem tirar sua honra. Ellen abriu mais um sorriso. Obrigado. Mas não sei o quanto fiz de seu bem. Mas não sei o quanto fiz de bem para a cidade. Apenas por estar aqui, dividi as pessoas e agora Strath acabará no controle. Vou matar Strath se ele puser um pé nesta cidade. Helena apertou os dentes. De volta aos velhos problemas. Eles só poderiam segurar a faca de Ven contra o pescoço dele apenas por algum tempo. Ele precisava descobrir uma maneira de se safar e ainda havia Jastes e aqueles colos. Vossa Majestade, Caesar disse enquanto trabalhava, talvez eu possa oferecer uma solução. Ellen baixou os olhos para Terrizano, erguendo a sobrancelha. O poço da ascensão, disse Caesar. Vin abriu os olhos de pronto. Tindall e eu estivemos pesquisando o Herói das Eras. Caesar continuou. Estamos convencidos de que o Rashad nunca fez o que o herói deveria fazer. Na verdade, não estamos nem convencidos de que o tal Elendil de 1000 anos atrás era o Herói das Eras. Há muitas discrepâncias, problemas e contradições demais. Além disso, as brumas, as profundezas ainda estão aqui, e agora elas estão matando as pessoas. Ellen franziu a testa. O que está dizendo? Caesar puxou um ponto com firmeza. Algo ainda precisa ser feito, Vossa Majestade. Algo importante. Olhando de uma perspectiva menor, talvez pareça que os eventos em Luthadel e o ressurgimento do posto da Ascensão não têm relação. Porém, numa visão mais ampla, um pode ser solução para o outro. Ellen sorriu. Como a fechadura e a chave. Sim, Majestade, Caesar respondeu, sorrindo. Precisamente. Ele pulsa, Vin sussurrou, fechando os olhos, na minha cabeça. Eu posso senti-lo. Caesar hesitou, em seguida enrolou uma bandagem no braço de Vin. Como consegue sentir onde está? Vin balançou a cabeça. Não parece existir uma direção para as pulsações. Pensei que estavam distantes, mas estão ficando mais altas. Deve ser o poço recuperando o poder, Caesar comentou. Felizmente, eu sei onde encontrá-lo. Ellen virou-se e Vin abriu os olhos de novo. Minha pesquisa revelou a localização, Lady Vin, Caesar disse. Posso desenhar um mapa com minhas mentes de metais. Onde? Vin sussurrou. No norte. Caesar respondeu, nas montanhas de Terris, sobre um dos picos mais baixos, conhecido como Derry Tethys. Viajar para lá será difícil nesta época do ano. Eu posso ir, Vin falou, com firmeza, enquanto Caesar se virava para trabalhar no peito ferido. Ellen corou novamente. Em seguida, fez uma pausa, quando afastou os olhos. Eu estou casado. Você vai partir? Ellen perguntou, olhando para Vin. Agora? Eu preciso, Vin sussurrou. Eu preciso ir até lá, Ellen. Deveria ir com ela, Vossa Majestade, Caesar comentou. O quê? Caesar suspirou, erguendo os olhos. Temos de encarar os fatos, Majestade. Como disse há pouco, Strath logo tomará a cidade. Se estiver aqui, será executado. No entanto, Lady Vin sem dúvida precisa de ajuda para encontrar o poço. Ela deve guardar um grande poder, Ellen falou, coçando o queixo. Acha que conseguiríamos destruir aqueles exércitos? Vin balançou a cabeça. Não poderíamos usá-lo, ela sussurrou. O poder é uma tentação. Foi o que deu errado da última vez. Rashek
tomou o poder em vez de renunciar a ele. Renunciar a ele? Ela me perguntou. Como assim? Deixá-lo partir, Vossa Majestade. Caesar respondeu. Deixar que ele derrote as profundezas sozinho. Confiança, Vin murmurou. É sobre confiança. Porém, acredito que libertar esse poder poderia fazer grandes coisas por esta terra, mudar as coisas e desfazer muito do dano que o Senhor Soberano impingiu. Tenho uma forte desconfiança de que ele destruiria os Colos, pois eles foram criados com o mau uso do poder pelo Senhor Soberano. Caesar explicou. Mas Strath tomaria a cidade. Alan disse. Sim. Caesar concordou. Mas se partir, a transição será pacífica. A Assembleia praticamente decidiu aceitá-lo como imperador, e parece que ele permitirá que Penrod governe como rei submisso. Não haverá derramamento de sangue, e você poderá organizar a resistência do lado de fora. Além disso, quem sabe o que a libertação do poder fará. Lady Vane poderia acabar mudada como o Senhor Soberano foi. Com uma gangue escondida dentro da cidade, não seria tão difícil expulsar seu pai, especialmente quando ele estiver mais complacente, em um ano mais ou menos. Ela encerrou os dentes. Outra revolução. Ainda assim, o que Caesar dizia tinha sentido. Até então, estivemos nos preocupando em pequena escala. Ele olhou para Ven, sentindo uma onda de ternura e amor. Talvez seja a hora de eu começar a ouvir as coisas que ela vem tentando me dizer. Caesar, Helen falou, quando um pensamento repentino lhe ocorreu. Acha que eu poderia convencer os terrisanos a nos ajudar? Talvez, Majestade, Caesar respondeu. Minha proibição de intervir, aquela que eu tenho ignorado, existe porque recebi uma incumbência diferente do Synod. Não porque eles desejavam evitar toda a ação. Se conseguisse convencer o Synod de que o futuro do povo de Terry será beneficiado tendo um aliado forte em Luthadel, poderá obter ajuda militar de Terrys. Ellen assentiu, pensativo. Lembre-se da fechadura e da chave, Vossa Majestade, Caesar falou, terminando com a segunda ferida de Ven. Nesse caso, partir parecerá o oposto do que deveria fazer. No entanto, se olhar o cenário maior, verá que é precisamente o que precisa fazer. Ven abriu os olhos, erguendo o rosto para ele e sorrindo. Podemos fazer isso, Ellen. Venha comigo. Ellen hesitou por um momento. Fechadura e chave. Está certo, ele falou. Partiremos assim que Ven estiver melhor. Ela poderia cavalgar amanhã, Caesar disse. Você sabe o que o Peltre pode fazer por um corpo. Ellen assentiu. Tudo bem. Eu deveria ter ouvido você antes. Ven. Além disso, sempre quis conhecer sua terra natal, Caesar. Você pode nos mostrá-la. Precisarei ficar aqui, temo eu, Caesar afirmou. Devo partir logo para o sul, continuar meu trabalho lá. Tendo, no entanto, de vir com vocês, ela tem informações importantes que precisam ser repassadas aos meus irmãos, os guardadores. Será necessário um grupo pequeno, Finn falou. Teremos que ser rápidos, ou talvez nos esgueirarmos para passar os homens de Strath. Apenas vocês três, creio eu, Caesar disse. Ou talvez uma outra pessoa para ajudar a vigiar enquanto vocês dormem. Alguém com habilidades de perseguição e espionagem. Lord Lestbourne, talvez? Fantasma seria perfeito, Helen confirmou, assentindo. Tem certeza que os outros membros do grupo estarão seguros na cidade? Claro que não, Vin falou, sorrindo. Mas são especialistas. Esconderam-se do Senhor Soberano, serão capazes de se esconder de Strath, especialmente se não tiverem que se preocupar em manter você em segurança. Então, está decidido, Caesar falou, erguendo-se. Vocês dois devem tentar descansar bem esta noite, apesar da recente mudança no relacionamento. Consegue andar, Lady Vane? Não. Não precisa, Ellen falou, inclinando-se para erguê-la. Ela passou os braços ao redor dele, embora não estivessem muito firmes, e ele pôde ver que os olhos dela já estavam se fechando outra vez. Ele sorriu. De repente, o mundo parecia um lugar muito mais simples. Ele reservaria algum tempo e o gastaria no que realmente importava. Então, assim que ele e Ven conseguissem ajuda no norte, poderiam voltar. De fato, ansiava pelo retorno e atacaria seus problemas com vigor renovado. Ele abraçou Ven, apertado. Meneou a cabeça para dar boa noite a Caesar. Em seguida, caminhou para os seus aposentos. Parecia que tudo tinha se resolvido bem no final. Caesar levantou-se lentamente, observando os dois saírem. Ele imaginou o que pensariam dele quando ouvissem sobre a queda de Luthadel. Ao menos teriam um apoio um do outro.
Sua bênção de casamento era o último presente que poderia lhes dar. A bênção e suas vidas. Como a história me julgará por minhas mentiras? Ele se perguntou. O que ela pensará do Terrizano que interferiu tanto na política? O Terrizano que inventou uma mitologia para salvar a vida dos amigos. As coisas que ele dissera sobre o poço eram, claro, mentiras. Se houvesse tal poder, ele não tinha ideia de onde estava, nem o que ele faria. Como a história o julgaria, dependeria provavelmente daquilo que Ellen e Vin fariam com suas vidas. Caesar poderia apenas torcer para que tivesse feito a coisa certa. Ao vê-lo sair, sabendo que seu amor jovial seria poupado, não conseguiu evitar um sorriso por sua decisão. Com um suspiro, agachou-se e recolheu seus itens médicos. Em seguida, retirou-se aos seus aposentos para criar o mapa que prometera para Vin e Ellen.